então é o seguinte, então vamos começar o conteúdinho de física aí que nós vamos passando, continuando falando sobre temperatura, calor. O próximo conteúdo é chamado de dilatação. O que é a dilatação? É o aumento do comprimento ou da área ou do volume de determinada substância quando ocorre um aumento de temperatura normalmente. Existe a dilatação normal, por exemplo, da água, que você, mesmo diminuindo a temperatura dela, ela se expande, no caso do gelo, a mudança de estado físico. Mas normalmente, quando você aumenta a temperatura de uma determinada substância, ela se dilata, ela aumenta de tamanho. Não varia a massa, varia só o tamanho dela. E ocorre o contrário também quando você resfria, ele contrai. Onde que nós conseguimos encontrar uma situação desta de dilatação? Então, por um exemplo, dilatação, o primeiro tipo de dilatação é a dilatação linear, que é a dilatação de fios. Então, imaginem os fios de luz. Tá bom? Os fios de luz, eles têm um certo comprimento. Por que o fio de luz ele é levemente abaloado? Por quê? Porque é o seguinte, em dias muito frios, pode ser que ele contraia, os primeiros fios eles queriam economizar com material. Eles colocaram tudo esticadinho. Pegou no inverno, os fios se contraíram, o material deles, geralmente feito de cobre, fez a contração. Quando contraiu, o que acabou acontecendo? Esticou demais e rompeu. E acabou dando prejuízo. Então hoje em dia não se usa mais isso, eles deixam um pouco folgado, sabendo mais ou menos da variação, claro, que ocorra em determinadas situações de muito frio, por um exemplo, no inverno. Né? Trilhos de trem, tem uma pequena folguinha na estrada de ferro, no trilho, tem uma pequena folguinha entre um espaço e outro. Por que isto? Porque quando ele aumentar de temperatura, por causa do movimento mesmo do trem, ou por causa do aquecimento do sol, né, em contato direto, o que vai acabar acontecendo? Vai expandir. Expandiu, o que vai acabar acontecendo? Se ele for um trilho, uma parte do ferro em cima da outra, vai acabar ocasionando descarrilho do trem. Então isso não pode ocorrer. Por isso temos inúmeras situações cotidianas onde nós vemos a dilatação linear, que são de fios, cabos, etc. e tal. Tá bom? Os primeiros exemplos que eu passei para vocês são a dilatação linear ali, ó. Então são 4. Acompanhem lá comigo, tá bom? O primeiro é teórico. Esse conceito, como todos os conceitos da física, ele também perpassa por uma parte teórica bem interessante. Vamos lá. Em um dia típico de verão, utilizou-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloque-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Espera-se 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido na situação com relação ao medido anteriormente será. Então, o comprimento do lápis, na verdade, ele vai variar? Não, mas a régua variou. Então, vai ter uma mudança na variação do comprimento ali, na medida, por causa que o instrumento de medição que está sendo modificado a sua medida. Então assim, olha só, a régua quando foi colocado a menos 10, ela num dia de verão, no nosso verão, né? Não no verão lá da Antártida. Então, no menos 10 graus Celsius, ele vai fazer a contração das medidas dos milímetros ali, centímetros da régua. Quando você for medir com o lápis, como os milímetros vão estar menos espaçados, o lápis vai acabar ocorrendo o quê? Ele vai estar com uma medida maior. Então o comprimento dessa medida será maior com relação à medida anteriormente. Daí você tem ali maior porque a régua sofreu uma contração, porque a régua se expandiu. Então maior porque a régua sofreu uma contração. A régua, ao ser colocada no congelador, ela diminuiu de volume. Então a correta é letra A. Essa é a questão teórica. Viram como tem várias situações no dia a dia? Então, para cálculo de dilatação, nós temos a seguinte equação, gente.
Dilatação linear, dilatação de fios. ΔL igual a LI vezes alfa vezes ΔT. O que é o ΔL? É a variação, o aumento ou a diminuição do comprimento. Então, é o quanto aumentou ou quanto diminuiu o comprimento. O que é o LI? É o comprimento inicial. Pode ser em centímetros, pode ser em metros, por isso que eu nem estou colocando em unidade aqui. O alfa é o coeficiente de dilatação, que normalmente vai depender de cada substância, né? Ferro, alumínio, ouro, mas vai estar expresso em graus Celsius a menos 1. O comprimento, vou colocar aqui, metro, centímetro, e também metro, centímetro, normalmente poderia ser em quilômetros, nada impede. E o ΔT é a variação na temperatura, ou seja, quanto mudou a temperatura, aumentou ou diminuiu. Que ela pode ser positiva ou negativa, que é uma variação, né? No caso da régua ali, ó, diminuiu a temperatura. Então o ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos inicial. Também tem uma situação que vai aparecer dentro da equação de dilatação, gente. Quando ele pedir o comprimento final. É o comprimento inicial mais a sua variação. Ou seja, a régua tinha um cabo, tinha 5 metros. Aumentou 2 centímetros. Ficou 5,02 metros. 5 metros e 2 centímetros. Diminuiu 2 centímetros. Então, 4,98 metros. Então, aqui é o quanto aumentou ou diminuiu. Aqui é o quanto ele tinha no início. E aqui é o comprimento final. Ok? Então, ó, o LF é o comprimento final. Ok? Que também pode ser em metros ou centímetros. Resolvendo então os exercícios ali. Então a gente aparece ali, ó, o exemplo número 2. Uma barra de 10 metros de alumínio. Então, exemplo 2. Ela tem 10 metros, não quer dizer que o comprimento inicial é 10 metros. Vejam lá, porque eles estavam perguntando. É exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Então ela estava inicialmente a 20 graus Celsius, temperatura inicial, e a temperatura final é de 40 graus Celsius. Tá bom, já sei a quantidade que mudou ali, né? Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é o alfa do alumínio, é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele pede qual a variação da dilatação sofrida pela barra. Então ele quer saber o ΔL. Quantidade que aumentou ou diminuiu. No caso, a quantidade que aumentou. Como que resolve esse tipo de exercício, gente? Pega aqui, ó. ΔL igual LI vezes alfa vezes ΔT. Aqui o ΔT, ele vai ser o quê? Temperatura final menos inicial, ou seja, 40 menos 20, que vai dar 20 graus Celsius. Vai fazer mentalmente, você tem que fazer a continha, mas vamos lá. ΔL igual, o LI, 10 metros. O alfa, 22 vezes 10 elevado a menos 6. ΔT, 20. Como que faz na calculadorazinha? Faz assim, ó. 10 vezes 22 expoente menos 6 vezes 20. Vai dar 4,4 vezes 10 elevado a menos 3. Se aqui estava em metro, aqui sai em metros também. Se eu fosse fazer na mãozinha, fazia assim, ó. 10 vezes 22 vezes 20. Daí manteria o menos 6 e daí eu ia cortando e andando as vírgulas e andando até chegar no 10 a menos 3. A próxima a gente resolve do jeito pela
pela calculadora, não. A gente tenta resolver na mão. Tá bom? Perguntas? Não? Vamos fazer o exemplo 3 então. Tem dúvida? Vá perguntando. Exemplo 3 de cálculo. Olha só. Aqui eu pedi, não pedi o comprimento final. Se pedisse o comprimento final, eu tinha que fazer este mais este. Né? Exemplo 3. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60. Então, ó, o ΔT vai ser temperatura final 60 menos a inicial 10. Ou seja, variou 50 graus Celsius. Está lá no exercício. Sabendo que a barra tem um comprimento igual a 5 metros. Então, o comprimento inicial, quanto que é? 5 metros. E que o coeficiente de dilatação linear do ferro linear 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele pergunta, ó, vamos afirmar que a variação da dilatação e o comprimento final. Então ele quer saber o ΔL e o LF. E agora? Vamos lá. Então, primeiro vamos achar o ΔL, né? ΔL igual a LI vezes alfa vezes ΔT. ΔL igual. Quanto que é o LI? 5. Quanto que é o alfa? 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto que é o ΔT? 50. Como que eu faço na mãozinha, gente, o exercício? Então eu pego lá. ΔL igual a 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6, quer dizer que tem 6 zerinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois o 12. A vírgula andou, né? 6 casos. Vezes os 50. Os 50, o 5 aqui, ó, vai poder eliminar, ó. 5 com o 0 aqui. Deixa eu só ver se ele pede em metros ali. Coloca na base de 10. Vamos ter que resolver. Daí assim, ó, eu vou fazer a continha, ó. 5 vezes 5 vezes 0,12. 5 vezes, ó, ΔL igual, ó. Na calculadora, como que eu faria? Ó? 5 vezes 0 ponto, ó, sobrou 5 zeros. 1, 2, 5. 1 zero mais 4 zeros após a vírgula. 12 vezes 5. E já sai aqui a resposta. Ó. 3 vezes 10 é menos 4. Se eu digitar direto na calculadora aqui, ó, também vai dar certo. Como que eu faria isso na mãozinha? Teria que fazer, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 12. Isso aqui vai dar 3 vezes 0, 0, 0, 3. Ou, se você preferir, como está a resposta ali, ó, tem mais um 0. 3 vezes 10 elevado a menos 4 metros. Tá bom? Treinando aí as vírgulas, aí as casas após a vírgula. Ou tá ele pede qual o comprimento final. Então, o comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação do comprimento. Então, o comprimento final é igual. Comprimento inicial, 5. Variação do comprimento, 0,0003. Então, vai ser, comprimento final é igual a 5,0003 metros. Como era uma questão de perguntando qual é a alternativa correta, vocês vão ver que é a letra D de Deus. Último exemplinho, gente. Então, exemplinho 4 pela semana, tá bom? Rapidinho aí, exercíciozinho 4. Então, o gráfico abaixo representa a variação de comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determina o coeficiente de dilatação linear da barra. Então, se vocês verem ali, ó, o gráfico representar aqui, ó. Aqui eu tenho temperatura em graus Celsius e ela está variando de 0 até 200. E aqui o comprimento está variando de 2 até 2,02 metros. Comprimento em metros. L vem de long, por isso vem do inglês e por isso que ele tem o L.
Gente, no gráfico aqui, ó, a variação de temperatura é fácil de achar, ó. 200 menos 0. 200, nem sempre vai ser 0, né? O 2 é da onde partiu o gráfico, então é o que? Meu comprimento inicial. E o ΔL é o que? O comprimento final menos inicial. Só fazer a continha aqui, ó. Final menos inicial. O LI que era mais passa menos. Então vai ser 2,02 menos 2. Vai dar 0,02 metros. Então repetindo. Olhando quanto variou a temperatura em graus Celsius, eu acho o ΔT. Da onde partiu o meu gráfico é o comprimento inicial da barra, da chapa, do que for determinado. E o delta aqui, a variação, quanto mudou, é o